Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Estamos dando início então hoje, oficialmente, Projeto de Vida 2026. Eu estava pensando aqui quantos projetos de vida que eu já participei e tudo que eu sou, o que você é, são resultados de nós projetarmos, confiarmos em Deus, batalharmos. Estamos aqui porque há anos nós batalhamos por dias melhores. Há anos nós batalhamos para ter felicidade em casa, na família, profissional, sentimental. E nós nos deparamos com muitas coisas nessa caminhada e começamos a perceber que na força do nosso braço não vai dar certo. Mas quando confiamos no braço forte do Senhor, no poder do Teu Espírito, aí sim podemos alcançar o inalcançável, chegar em lugares que não chegaríamos se estivéssemos sozinhos. E mais uma vez eu tenho a alegria de começar no mês de dezembro mais um projeto de vida que sempre gera muitos testemunhos. Você vai acompanhar a cada culto agora alguns testemunhos. São muitos, não dá para você ouvir e ver todos. Mas cada dia testemunho de projeto de vida realizado e sempre além do que a pessoa projetou. Sempre Deus trazendo além, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Eu estou ouvindo um aleluia ali, ó. Pensei que só uma do aleluia que veio. Aleluias. Glória a Deus, me ajuda aí, pessoal. Olha só, o ano do extraordinário. Você deve estar pensando assim, será que vai ser o ano do extraordinário de Deus na minha vida? Também. Mas é o ano em que eu conclamo vocês a sair da média e viver uma vida extraordinária. Nós vamos viver um tempo de extraordinário de Deus. Eu não abro mão disso. E você? Eu não senti firmeza não, mas eu não abro mão disso. E você? Vamos aprender primeiramente o conceito do que é ordinário. Ordinário é o que é comum, normal, vulgar, habitual, que tende a acontecer frequentemente. Sabe o que é isso aqui? O que é uma vida ordinária? É aquela que está na média. Você acorda, toma café, vai trabalhar, almoça, morcega um pouco lá no serviço, volta para casa, alguém vai para a academia, o outro vai para a Netflix, alguém vai fazer um curso, o outro já vai direto para a cama. E nada emocionante, nada sobrenatural acontece, nada de novo, uma mesmice. As cores da vida vão se perdendo e vai tudo ficando cinza. Mas existe um conceito que eu estou chamando para você viver agora, junto com essa igreja abençoada, que é o conceito do extraordinário, que está fora do comum, do usual, excepcional, notável, que ultrapassa os limites do ordinário, surpreendente e espantoso. Não, você está quietinho porque você não entendeu o que eu estou falando de você. Você é uma pessoa que vai estar fora do comum, excepcional, notável, vai ultrapassar os limites do ordinário e do que é medíocre, surpreendente, e algo espantoso vai acontecer, porque você está confiando naquele que é o Senhor de todas as coisas. Quem confia em Deus aí? Olha só, Paulo dá uma dica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não tem problema em imitar não, gente. Mas quando for imitar, imita coisa boa. Eu cresci imitando um monte de gente fazer alguma coisa que eu achei interessante, mas eu não sou nenhuma delas, eu sou eu. Mas eu imito muitos exemplos na Bíblia, e às vezes a gente imita até exemplo errado, pensando que está certo, porque foi ensinado dentro de casa. Mas Paulo está dizendo, olha, eu estou imitando aquele que é o grande e o maior extraordinário que pisou na terra. Me imita, anda comigo que vai dar certo. Ele está dizendo, não tem problema em imitar, mas dependendo de quem você imitar, você será mediano, ordinário e medíocre. Mas se você decidir imitar as pessoas certas, os exemplos certos, você pode ser extraordinário,
É totalmente diferente do que é ser mediano e medíocre. Nós temos na Bíblia uma listagem de pessoas extraordinárias, resumido lá no livro, de Hebreus. E no capítulo 11 de Hebreus, nós vemos uma lista de pessoas que eram improváveis, mas eles se tornaram os heróis da fé. E uma coisa eu vou te dizer, herói não é comum, herói não é ordinário, herói não é uma pessoa que está na média, ela está sempre acima da média. E aí, nós vemos várias histórias, contando com a história, por exemplo, de Abraão. Abraão, ele foi um homem chamado por Deus. Deus falou assim: Abraão, vai acontecer algo extraordinário com você. De ti, da sua descendência, sairão reis e nações. Sairão governantes e nações de você, Abraão. E ele falou: Deus, mas a minha esposa Sara é estéril. Sara, quando ouviu que teria filho, ela sorriu. Assim, filho, eu sou uma senhora já estéril. E aí, o anjo do Senhor chega para ela e diz assim: Sara, acaso existem impossíveis ou algo difícil para Deus realizar? Não, pode esperar que a hora vai chegar. Mas ela não esperou. Ela achou que ia demorar, que não era para ela, e ela emprestou a escrava dela para Abraão fazer um filho, que nasceu e se chamava Ismael. Mas ali não era o filho da promessa, era o filho da pressa, era o filho da desconfiança, era o filho da dúvida, era o filho de alguém que achava que Deus não era extraordinário. Então vem depois, quando ela fica grávida, e vem o seu filho, Isaque. Abraão foi tão extraordinário na fé, que ele, muito antes de alguém falar em ressurreição, antes de Jesus pisar na terra, ele já acreditava em ressurreição. Está lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, versículos 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas. Deixa aqui, Deus fez promessa para Abraão, e olha só, aquele que recebeu promessas, ofereceu. Deus já havia feito promessa para ele. E aí, como ele sabe que a palavra de Deus não volta atrás, ele podia falar assim: não, eu não vou sacrificar o meu filho, não, porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpre quando promete. Mesmo assim, ele foi obediente. Por quê? Versículo 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Mas como que vou ter descendência se eu tenho que matar Isaque agora em sacrifício? Porque Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ele falou assim com os servos dele: fiquem aqui que eu estou indo com meu filho ali adorar. Estou indo ali com meu filho obedecer o que Deus mandou fazer. E no meio do caminho o filho falou: pai, cadê o cordeiro? Filho, Jeová Jiré. Jeová proverá, Deus proverá o cordeiro. Ele estava com dois tipos de fé. A primeira é que Deus ia fazer aparecer um cordeiro. A segunda é que se eu matar o meu filho, Deus pode ressuscitar. Ele confiava em Deus e por isso não teve medo do sacrifício. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Em 2026 nada vai te abalar, nada vai tirar o seu foco, nenhuma ofensa vai te fazer loucuras. Não, você vai suportar, porque a fortaleza do Senhor é sobre a sua vida. Confiando em Deus não será abalado, não seremos abalados. Enquanto Abraão estava conformado com a vida em família, ele não poderia ser o pai de multidões, ou o pai da fé. Porque Abrão era o seu antigo nome, que quer dizer pai exaltado. Mas Deus acrescentou um A, e virou Abraão, pai de multidões. Para Deus, o extraordinário não é você ser uma pessoa de destaque aqui na terra,
a mais rica, a mais poderosa. Porque ele era pai exaltado. Deus falou assim, vou mudar. Eu tenho um nome que eu gosto mais. Pai de multidões. O que é pai de multidões? É alguém que produz, multiplica. É alguém que produz o que Deus quer que seja produzido. Crescimento, almas, vidas, famílias. Abraão então parte para uma terra que ele não conhecia. Mas quem é que vai para uma terra que não conhecia sem saber para onde está indo? Só quem confia. Então, fala com o seu irmão, para ser extraordinário tem que confiar. Noé, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Deus fala para um homem assim, Noé, ele está lá, na lista dos heróis da fé. Noé, você vai construir uma arca, 125 metros de comprimento, 24 metros de largura, 14 metros de altura, 3 andares. Você vai colocar os animais, sua família. E ele então ouviu a voz do Senhor e não obedeceu até semana que vem. Ele obedeceu 120 anos construindo a arca. 120 anos para ficar dentro dela apenas um ano. Não me pergunta agora por que ele viveu tanto tempo, que Noé viveu 669 anos mais ou menos. Porque naquela época, o homem tinha mais tempo de vida. Depois do dilúvio, Deus falou assim, eu vou reduzir o tempo de vida do homem. E ali ele reduz. Então, eu acho que eu devo chegar lá pelos 120, se Jesus não voltar. Mas ele volta antes, irmão. Ele volta antes. Tenho certeza disso. E Noé, um homem que sofreu preconceito, todo tipo de chacota, mas ele resolveu que ele não tinha que andar com a média e com a multidão. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito e sabia que ano após ano algo grande ia acontecer. Ele era parte de um grande projeto. Eu quero dizer para você, algo grande vai acontecer. É por isso que você está enfrentando luta, por isso tem dificuldade. De vez em quando uma enfermidade vem do nada, porque algo grande está por vir e você nunca vai valorizar. Você nunca vai valorizar esse grande, essa coisa grandiosa, essa coisa poderosa que Deus tem para a sua vida se você não passar pelas batalhas. A Bíblia diz que um jovem, do melhor dos seus rebanhos, do melhor, ele separou e sacrificou a Deus. O irmão dele, a Bíblia diz que ele era lavrador, ele cuidava da terra. E do que sobrou, ele levou de oferta para Deus. Aí Deus olhou para a oferta de Abel e falou, Abel, a sua oferta está aceita. Mas quando ele olhou para a oferta de Caim, a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. Caim ficou com raiva de Deus, mas descontou a raiva em Abel, seu irmão. Porque assim, irmão, é o seguinte, vou te contar uma coisa aqui que alguém aqui dentro já viveu, pode ser que esteja vivendo. As coisas não estão dando certo, olha para quem está dando certo, começa a ficar com raiva de Deus. Aí como não pode encontrar Deus cara a cara, ele vai fazer o quê? Falar mal daquele que está se dando bem. Vai criticar, vai botar defeito. Uma pessoa me contou esses dias que estava lá com um bebê, com a esposa lá no shopping, tirou uma foto. Aí descobriu que alguém está falando assim, esse povo gosta de aparecer. Gosta de aparecer. Irmão, você não precisa de aparecer. Quando a sua vida é um sucesso, ela aparece sozinha. A sua vida, não adianta, não dá para esconder essas coisas. Não dá para esconder essas coisas. E a Bíblia diz lá, na galeria dos heróis da fé, de pessoas extraordinárias, que a oferta de Abel, ele foi morto pelo irmão, mas a oferta de Abel até hoje fala. Pergunta para o seu irmão, o que a sua entrega está falando? Abel, José, todo mundo sabe que o pai dele ficou muito feliz quando ele nasceu, deu ele, depois de um tempo, uma túnica colorida, simbolizando a autoridade, simbolizando ali o amor do pai por ele.
Os irmãos já estavam com inveja dele, porque ele era designado pelo pai para vigiar os irmãos, trazer notícia para eles. Ó, fulano está morcegando, fulano não trabalhou, fulano estava namorando em vez de trabalhar. E aí ele dedava todo mundo, gente. Porque o pai mandou. Ele seguiu o que o pai mandou. E ele começou a ter sonhos de grandeza. Se prepare. Se prepare, porque pessoas vão te perseguir por causa dos seus sonhos. Porque quem não tem sonho e projeto tem que perseguir quem tem. Você já viu alguém que está crescendo, tem sucesso, se preocupar com o sucesso dos outros? Não é nada. Quem tem sucesso procura quem tem sucesso para andar junto. Você tem que se alinhar com pessoas que dizem respeito ao propósito que você tem, ao seu futuro. Se as pessoas que você anda hoje não tem nada a ver com o futuro que você quer ter, com a vida que você quer ter, é melhor você começar a se distanciar. Porque senão você vai ficar preso nesse ciclo aí de derrota. E José, tiraram a túnica dele, mancharam com sangue de um animal, mandaram para o pai: pai, um animal pegou nosso irmão, ele morreu, só sobrou aqui, olha o sangue dele aqui. Fizeram o pai chorar, o pai ficar desgostoso da vida, por inveja. Venderam ele para os ismaelitas. Eu acabei de falar que o primeiro filho de Abraão se chamava Ismael. E o filho da promessa foi Isaac, que teve um filho chamado Jacó, que lutou com o anjo e falou: agora o seu nome é Israel. Então temos a descendência da promessa, Israel, e Ismael do outro lado. Quem foi que comprou José? Os ismaelitas. Ah, meu irmão, vamos ver se consegue entender o que eu quero dizer aqui agora. Aqueles que não eram filhos da promessa pegaram um dos descendentes do filho da promessa e levaram ele como escravo. Não adianta, irmão. Se você tem promessa, não adianta aqueles que não têm promessa querer o seu mal, tentar fazer todo tipo de mal contra você, te boicotar. Porque até quando eles agem contra você, estão favorecendo o seu propósito, estão favorecendo a sua vitória, favorecendo o plano de Deus na sua vida. O plano de Deus na sua vida. Aleluia. Presta atenção. Eu costumo aconselhar: não fica contando os seus sonhos para todo mundo. Os seus, os meus. Mas quando o sonho é de Deus, pode contar. Porque se o sonho é meu, se eu contar, eu vou arrumar muita oposição no mundo espiritual, no mundo natural, muita inveja, gente querendo atrapalhar. Olho gordo. Tem muito olho precisando de dieta por aí, não tem, irmão? Vou ver se arruma um monjaro para zóio gordo. Eu vou vender esse negócio. Mas olha só, José contou um sonho que Deus deu para ele e para os irmãos. Foi vendido como escravo, mas o fundo do poço não foi o fim para José. O fundo do poço foi só o começo. Porque ele sofreu 15 anos por aí, mas reinou 80. Ficou 80 anos reinando ao lado de Faraó. O cargo que José ocupava não existia antes de José, um governador do Egito. Faraó era soberano. Mas agora, quando Deus quer, irmão, o cargo pode até nem existir. Se Ele quiser te dar, vai aparecer. Quando Deus quer, vai acontecer. Mas por que o sonho de Deus realizou na vida dele? Porque o sonho de Deus é de Deus. E os sonhos dele são maiores que os meus. E eu posso até contar e você tentar me atrapalhar. Quando Deus deu o sonho, vai realizar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Sonhos de Deus vão se realizar, queiram as pessoas ou não. E tem muito sonho de Deus se realizar na sua vida em 2026. Peça a Ele, ei, pare de ficar esperando, peça a Ele sonhos, peça a Ele projetos. Porque Deus vai visitar muita gente aqui com sonhos e visões na madrugada. Porque quando aqueles que amam a Deus dormem, Deus dá para eles quando eles estão dormindo. Deus trabalha por eles. A Bíblia diz assim:
E Davi, que dirá de Davi? Davi tem tanta coisa para falar sobre ele. Era um cara tão extraordinário. Estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. A ovelha de quem? Se era do pai dele, por que ele arriscou a vida para salvar a ovelha? Matando o leão, matando o urso. Ele podia subir numa rocha, numa árvore e falar assim: tá doido? Deixa o leão comer as 2 ovelhas, daqui a pouco ele vai embora, o prejuízo é pequeno, mas eu não vou ali. Jesus falou assim: se você não cuidar daquilo que é alheio, quem dará aquilo que é vosso? Ele está perguntando: se você não cuida bem nem daquilo que é das pessoas, como é que Deus vai dar aquilo que tem que ser seu? Será que não tem alguém aqui essa noite que usa o carro da empresa e detona o carro só porque é da empresa? Será que não tem alguém aqui que dá prejuízo porque tem raiva do patrão? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Lembra, moça, quando você emprestou aquela sandália? Você tinha ela 2 anos, tinha um arranhão. Emprestou para a abençoada, na primeira semana ela arrebentou a sandália e destruiu. Davi fez tanta coisa, irmãos. Aí ele chega um dia, estava lá um gigante querendo enfrentar o exército, 40 dias. Falou: não, deixa comigo que eu vou acertar esse sujeito aí. Eu tenho aliança com Deus, ele não tem. Não tem como eu perder, eu tenho aliança com Deus. Eu já vi gente na fila do pão, na fila da comida, na fila para cantar, para tocar, para pregar, na fila para aparecer, mas nunca vi ninguém na fila para enfrentar gigante. Você quer ser extraordinário em 2026, você vai ter que entrar numa fila diferente agora. Numa fila de aceitar desafio, de defender sua casa, de ter amizades com lealdade. Entrar na fila para ajudar as pessoas a destruir o que Satanás está fazendo na vida delas. Sabe por quê? Quem tem promessa de Deus, meu irmão, não morre não. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Eu tenho a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Eu tenho a fé de Abraão. Ô Jota, talvez alguém falou assim para Davi: Davi, sempre aparece essa pessoa. Davi, eu fiquei sabendo que você foi ungido para ser rei. Você é doido? Se você enfrentar esse gigante, o propósito de Deus é morrer na sua vida. Ele: não. Se eu fui ungido por Deus para ser rei, eu não vou morrer no campo de batalha. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irá prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu acho que muita gente em 2026, ó, vai andar num espírito diferente. Amém. Porque enquanto todo mundo estava com medo do gigante, Davi tinha um espírito. O Espírito Santo se apossou dele. Davi guerreava, Davi cantava, Davi dançava. Um dia ele chegou dançando, trazendo a arca, a presença do Senhor. A mulher dele ficou da janela olhando: vou pegar esse Davi a hora que ele chegar aqui. Bonito, hein, Davi? Dançando igual um cabrito na frente das suas servas. Falou assim: dancei e continuarei dançando na presença do meu Deus. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Hey! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. E se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Fique bem, irmão. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu
Espírito de Deus se move em mim. Eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Fica de pé aí. Deixa eu dar um recado pra você. Você não entendeu ainda, no Espírito, que eu quero que você entre esse ano 2026. O Espírito que estava nele sobre o Rio Jordão. O Espírito que estava em Davi em meias batalhas. O Espírito que vinha a Sansão e dava a ele força extraordinária. O Espírito que veio até Esther, deu a ela ousadia. O Espírito que veio sobre Pedro e ele pregou e 3.000 pessoas foram salvas. É o Espírito Santo, o Espírito que parava sobre a face das águas e está em mim e você. Ele fez tudo, ele abriu o mar vermelho, ele operou milagres. Só senta no seu lugar aí, querido. Prometo que eu tô tentando. Tô dando até pirueta para você entender as coisas. Jó não adorava Deus porque ele tinha um carro do ano. Jó não tinha comunhão com Deus porque Deus deu um emprego novo. E ele provou isso quando o diabo tirou tudo dele. Até a enfermidade tomou conta da sua pele. As feridas coçavam tanto que ele com um caco de telha coçava e arrancava as cascas. E alguém disse: amaldiçoou o seu Deus. Deus te abandonou. Ó, Jó, você deve estar com algum pecado muito grave. Mas ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive. Você não entendeu não? Ele não conhecia Jesus. Mas a fé dele é tão extraordinária que ele falou: eu sei que o meu Redentor vive. Essa igreja vai mostrar para o mundo, no ano 2026, que existem pessoas que vão passar pelas maiores adversidades. Todo mundo já teria desistido no seu lugar, mas você não vai desistir, porque você vai dizer: o meu Redentor vive, e eu sei que Ele virá me salvar, que Ele virá me tirar dessa lama, me tirar dessa situação. Eu sei que Ele vive. Moisés é o nome mais falado entre os judeus. Fala assim comigo: hebreus, israelitas e judeus. Quem eram os hebreus? Descendente de Abraão, que era descendente de Éber, hebreu. Depois, quando Jacó tem o nome Israel, ali começa uma nova linhagem, os israelitas. E depois, quando o reino é dividido, depois de Salomão, o reino de Judá, então, sobressai, e eles são chamados agora de judeus. Mas todos têm a mesma raiz. E Moisés é o nome mais falado. É o nome respeitado. Porque ele fez coisas extraordinárias através da obediência a Deus. Mas ele morava num palácio. Lá no palácio não acontecia nada sobrenatural. Ele tinha ensinamento, comida, melhor roupa, o melhor quarto, a melhor casa. Se fosse hoje, seria como alguém que tem uma Lamborghini para segunda, uma Ferrari para terça, a Land Rover para quarta, na quinta-feira uma Maserati, na sexta-feira. Mais ou menos isso, é um príncipe do Egito, riqueza. Mas ele olhou para os escravos e descobriu que ele era daquele povo. E ele preferiu abrir mão de tudo que ele tinha para sofrer junto com o seu povo. Ali começava a obra de Deus na vida dele, porque ele foi o libertador. Quando ele nasceu, ele foi ordenado uma mortandade de crianças, porque Satanás sabia que alguém diferente tinha nascido. Deus lá no Éden prometeu: eu vou mandar alguém que vai pisar na sua cabeça. Ele ficava o tempo todo atormentado: quando é que vem esse para pisar na minha cabeça? Porque Satanás, diferentemente de muito crente, ele sempre crê quando Deus fala. E ele sabia que alguém viria para pisar na cabeça dele. E ele sentiu que o tempo havia chegado, que o povo estava na escravidão. E ele sentiu algo no ar. Mandou Faraó, alguém vai lá no ouvido de Faraó, manda matar as crianças. Mas Moisés foi colocado pela sua irmã numa moita de juncos ali na beira do rio. Moisés foi guardado. Sabe por quê? Todas as vezes que Deus quer mudar o mundo, todas as vezes que Deus quer mudar uma nação, todas as vezes que Deus quer mudar uma família ou uma igreja,
Deus vai mandar uma criança. Não despreze as crianças. Você talvez não espera muito do seu filho, porque você está olhando no espelho, olhando a sua cara e acha que você não fez, seu filho não vai ser nada. Se prepare, porque essas crianças que estão aqui, elas foram colocadas aqui para um propósito muito maior do que você imagina. E outras estão vindo, outras estão chegando. Eu declaro aqui fertilidade, eu declaro aqui crianças, eu declaro aqui crianças que vão ser a geração que vai mudar a história de Belo Horizonte, de Contagem, Minas Gerais, do Brasil. Enquanto Moisés estava confortável e conformado com o palácio, ele não poderia ser o libertador. Ele tinha que se indignar e tomar uma atitude e mudar de vida. Jesus olhou para uma... Eu fico olhando, irmãos, é o seguinte. Eu sou pastor e eu sei o que muitas pessoas falam sobre pastor. Fala algumas coisas sobre padre, outras sobre pastor. Pastor, geralmente eu falo, o pastor é o ladrão. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala de uma forma de adoração, muito mais do que dançar, cantar e orar. Fala mais de 2.500 vezes sobre ofertar. E o pastor tem a obrigação de ensinar isso. O pastor que não fala e tem medo de falar, ele tem algum problema com isso. Então, imagine só que entrou aqui agora a mulher mais pobre desse bairro. Doente e pobre. Viúva. E ela chega aqui com um envelopinho e fala no microfone: pastor, tudo que eu tenho na minha casa é isso, eu vou ofertar. Sabe o que muita gente ia pensar? Esse pastor é um mercenário. Ele tinha que dar uma cesta básica e dar dinheiro para essa senhora. Ele tinha que tirar dinheiro do bolso e ajudar ela. Não é aceitar a oferta dela, não. Deixa eu dizer algo para você. Deus nunca recebeu o dízimo e oferta. Deus recebe o dizimista. Deus recebe o ofertante. Porque Deus não pega no dinheiro aqui, Ele é só testemunha de você no altar. Ele é testemunha quando eu vou ao altar. E Jesus olhou e falou assim: todo mundo trouxe muita oferta, qual foi a melhor? Aí ninguém sabia dizer. Eu sei, eu vou dizer para vocês. A melhor foi dessa mulher, ela foi extraordinária no ofertar. Porque tudo que ela tinha, ela tirou do bolso e deu. Mas Jesus estava sendo injusto, mercenário? Não. É porque Ele sabe que quando você planta no mundo espiritual, vai nascer. Ela não ia passar fome e Deus ia honrar a atitude dela. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. A cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Nossa, essa música é linda. Mas não se esqueça de fazer uma mudança em 2026. Não honre a Deus só com os lábios. Porque os lábios podem parecer que você ama a Deus, mas o coração pode estar distante. Porque se a minha vida é sacrifício no altar, eu entreguei tudo da minha vida, até as minhas finanças. Olha só, quem conhece esse jovem aqui? Alguém conhece ele? Ayrton Senna. Ele tinha muitas qualidades como piloto. Ele era extraordinário, herói brasileiro. Ele perdeu uma corrida na chuva e percebeu que todo mundo falava: não, na chuva não dá certo, na chuva é ruim. Sabe o que ele fez? Enquanto todo mundo se escondia na chuva, ele treinava na chuva.
Não houve, e eu acho que não haverá, piloto como ele na chuva. Campeão. Ele largava em terceiro, chegava em primeiro. Largava em sexto, chegava em primeiro. Largava em primeiro, chegava em primeiro. Muitas vitórias. Porque ele decidiu ser extraordinário. Ele decidiu não estar na média. Se é para ser piloto, eu não quero ser qualquer um. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não quero apenas receber um grande salário de patrocínio de uma grande empresa e colar esse patrocínio no meu carro e correr por correr. Eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Vamos ver mais alguém aqui. Esse jovem, o que ele apanhou do pai dele. O pai dele apontava todos os efeitos que ele tinha e falava do grande nariz que ele tinha. Esse narizão seu aí. Nunca teve infância, não brincou. O pai botou para trabalhar e ele aprendeu a dançar muito rápido. E os irmãos não conseguiam acompanhar. Aí os irmãos apanhavam porque não sabia dançar igual ele. Ficava cada vez com mais raiva dele ainda. Mas ele decidiu, com toda a sua dor, transformar essa em dor, não em revolta. Não foi para debaixo do viaduto. Ele não fugiu. Sabe o que ele fez? Ele entrou de corpo e alma no seu dom. Desenvolveu o seu dom. E você pode até não gostar dele, mas não vai ter e nunca teve um artista pop melhor ou maior do que Michael Jackson. Porque ele decidiu ser extraordinário. Eu estou citando exemplos seculares para você entender. Eu nem sei qual era a fé dele. Do Ayrton Senna eu sei que ele era cristão. Mas independente da fé, se as pessoas que não têm fé no Deus que você tem realizam, por que você não pode realizar? E esse aqui, quem conhece? Michael Jordan foi fazer um teste no time de basquete e disseram para ele: você é pequeno, você não joga bem, você nunca vai ser jogador de basquete. E alguns foram aprovados no teste, e o técnico falou, ele colocou a foto da turma no quarto dele, ficava olhando para eles dizendo assim: vou mostrar para vocês que eu não sou aquilo que vocês falaram. Vou mostrar para vocês que eu não sou aquilo que vocês falaram. Eu vou ser campeão, eu vou ser o maior jogador de todos os tempos. Ele começava a treinar, 4 horas da manhã, enquanto todo mundo estava dormindo, ele estava treinando. Final de semana ele jogava só com os caras grandão lá, os maiores, para ficar mais difícil, para ele ficar melhor ainda. Ele começou a se destacar tanto, e aí a Converse, Adidas, ficaram atrás dele, querendo que ele seja o garoto propaganda, oferecendo milhões e milhões de dólares. A Nike ofereceu, parece, $500 mil na época. E ele aceitou ir para a Nike, mesmo oferecendo menos. Eles bolaram lá aquele tênis Air Jordan, tênis mais famoso da Nike. E aí a mãe dele era extraordinária também, porque ele foi fechar o contrato, ele ia receber $500 mil. Ela falou: Nananina, não. O meu filho vai ser o melhor jogador de todos os tempos. Eu quero um contrato vitalício. Enquanto houver o tênis dele sendo vendido, ele vai ganhar dinheiro em cada tênis vendido. A mãe dele fez ele ser extraordinário porque ela tinha fé no filho dela. E ele então, vou só contar o resultado para vocês. Está aqui. 6 títulos da NBA. 5 MVPs, eu não sei o que é um MVP. 14 All-Star Games, 10 títulos de artilheiro. Considerado o maior jogador de basquete da história. E aí o que ele disse? Fui rejeitado e fracassei milhares de vezes na minha vida. E é exatamente por isso que eu tive sucesso. Isso só corrobora com uma frase que eu digo aqui. Fala assim comigo: sucesso é uma sucessão de fracassos. Quem inventou a lâmpada fracassou 1.200 vezes, mas não desistiu. O problema não é o fracasso, o problema é você morar no fracasso. É você abraçar o fracasso, levar o fracasso para a cama, vai com ele dormir, acorda com ele, toma café com ele. Na hora do almoço, você olha para o fracasso e fala assim: aí, tudo bem? Bem, e você? Te amo. Porque o fracasso vai te acompanhando e você não sai dele, não larga a mão dele. Você fica levando ele para todo lugar que você vai. Até na hora de viajar para descansar, você está triste porque o fracasso está com você. Está na hora de você deixar o fracasso para lá, tentar de novo, fazer de novo. Ser extraordinário, ser extraordinário, ser extraordinário, ser extraordinário. Eu até lembrei daquele hino. Tente outra vez. Não tem?
Há uma luz que solta no ar. Ué, irmão, não é a pessoa não, é a letra. Tira suas tapas dos ouvidos. Deus fala como Ele quiser. Jesus, antes de subir para o céu, conversou com 500 pessoas. 500. Quantas? Falou, fiquem aqui em Jerusalém, porque vocês não vão sair para ser extraordinário não, sozinho não. Espera o fogo descer. Espera o Espírito Santo poder descer. Só com Ele você pode ser extraordinário e fazer aquilo que eu mandei. Adivinha quantos receberam o Espírito Santo? 120. 380 tinham saído fora já. Esse é o grande problema hoje. Estamos vivendo uma grande crise de falta de comprometimento. Falta de comprometimento. Só 120 ficaram. Se você assumir uma posição de sempre desistir quando as coisas ficam difíceis, vou começar por uma coisa boba, tá? Não fica bravo comigo não. Quando o culto começa, parece que não vai ter gente na igreja. 20 minutos depois tem gente chegando. 25 minutos depois. Atrasou uma vez, existe casualidade na vida. Mas quando isso vira um hábito, tudo na sua vida vai ter atraso. E cuidado, que o atraso passa um recado de que você se importa só com o seu tempo e não com o tempo dos outros. Aí se você atrasa aqui, também atrasa em tudo na vida. Mas se você falar assim, não pastor, eu sou pontual, eu só chego atrasado aqui. Piorou, que é só para Deus que você chega atrasado. Quando você fala sobre comprometimento, as pessoas fecham a cara. Ei, sabe por que o YouTube é bom? O YouTube é um cardápio de pregação ao seu gosto. Gostei do título, vou ver essa aqui. Mas peraí, no meio da mensagem ele fala alguma coisa que machuca você, que confronta você. Eu falo, não, eu vou para outro vídeo. É por isso que eu falo que aqui é o restaurante que não tem cardápio. É onde o que Deus quer falar, Ele fala, não importa se você quer receber ou não. Para ser extraordinário, não pode olhar cardápio. Tem que aceitar o que Deus tem para a sua vida. Tem que aceitar o que Deus tem para a sua vida. Você tem que escolher então. Você quer ser vencedor? Tem que escolher se você vai ser um conformado ou indignado. Conformado tomou uma forma. Qual a forma que você tomou? Será que dá para mudar? Será que dá para sair disso? Se você não ficar indignado, você fica conformado. E a conformidade vai deixar você moldado do jeito que você vive hoje. Ou pior. Você vai até imitar o Michael Jackson. Mas não é no sucesso não, é só andando para trás. Você tem que se indignar com essa situação. Lutar e governar em oração. Uma irmã chegou para o pastor e falou assim, pastor, é tanto problema, pastor. O que eu faço, pastor? Falou, irmã, quer acabar com os problemas? Eu tenho a solução. Ela, qual, pastor? Morre. Porque até o último dia na sua vida vai ter problema. Então, pega o problema e usa ele como algo que vai te fazer crescer. Chama ele para... Não, o problema é feito, não é para você correr dele não, é para você resolver. Vai resolver. E tribulações vão aparecer. Só que tribulação nada mais é do que um meio de Deus encontrou para te fortalecer. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. O inferno não prevaleceu. E nada irá me impedir. Eu te adorarei. Cadeias irão se
sei se alguém já te contou, a Bíblia conta a história de uma prostituta extraordinária, uma meretriz extraordinária. Sabe onde está essa prostituta? Sabe onde está essa meretriz? Na galeria dos heróis da fé. Porque Josué ia invadir Jericó, as muralhas iriam cair, mas eles foram lá espiar. Então, alguns soldados desconfiaram, eles tiveram que se esconder. Quem escondeu eles para eles não serem mortos foi uma prostituta chamada Raabe. E ela disse assim: Josué, bem eu sei que o Senhor já entregou Jericó nas suas mãos. Não tinha acontecido nada ainda, irmão. Quando vocês dominarem Jericó, poupe a minha casa. Vamos poupar. Coloca uma fita escarlate da cor do sangue na janela. Porque quando nós viermos para cá, essa casa será guardada. Interessante, irmão, você tem que abrir os seus olhos espirituais. Que tem gente que está olhando para a sua vida, já sabe o que Deus vai fazer, você ainda não sabe. Ela já sabia que Deus tinha entregado Jericó nas mãos de Josué antes de acontecer. Ó, tem gente que está sabendo antes de você. E você ainda não abriu os olhos para ver essa realidade. Bem, eu sei que 2026 o Senhor vai entregar grandes coisas nas tuas mãos. Grandes vitórias, realizações, saúde, paz, sucesso. E aí, Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, olha só, uma prostituta que agiu pela fé. Raabe, a meretriz, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Adivinha só, quem é Raabe? Vai lá olhar. Olha lá em Mateus, a árvore das gerações de Jesus. Quem que está lá? Quem que foi parente de Jesus? Eu quero perguntar, onde estão os extraordinários de Deus? Aonde estão os extraordinários? Então eu pergunto para o seu irmão, o que te diferencia da maioria das pessoas? O que te faz diferente da maioria das pessoas? Tinha um anjo no céu, de autoridade, querubim ungido. Ele podia ter sido extraordinário, mas ele preferiu reinar no inferno do que servir no céu. Ele tinha a melhor igreja, era o céu. Ele tinha o maior pastor, Jeová, Adonai, Rafá, Shalom, Sidqueno, Elohim, Yavé. Era o pastor dele. Ele tinha os melhores obreiros para trabalhar para ele, anjos e arcanjos. Mas ele decidiu ir para o outro lado. Judas também teve a melhor escola, a melhor igreja. A igreja de Jesus era nas casas, nas ruas, sinagogas. Ele tinha o melhor pastor, Jesus. Mas isso não bastou para ele. O mesmo pastor de Pedro foi o pastor de Judas. Aonde você quer chegar, pastor? Não venha colocar a culpa na igreja e no pastor se você for derrotado no que vem. Porque para quem é ruim, na boca de quem é ruim ninguém presta. E os fracassados tendem a esconder seus fracassos, culpando as outras pessoas. E não adianta ter melhor igreja, melhor pastor, melhor membresia, melhor estrutura, se você agir como eles que não valorizaram e preferirem deixar de servir por causa das vaidades do mundo. Mas nessa igreja ninguém vai se perder. Nós vamos levar à frente uma vida extraordinária. Aleluia! Deixa eu falar rapidinho aqui. Eu não faço o que foi mandado. Mas não é isso que você está pensando, é porque eu sou orgulhoso, não. Eu quero fazer além do que eu fui mandado. Jesus falou assim, se vocês fizerem tudo que eu mandar, olha o que Jesus fala, ele pegava pesado, a escola dele não era light não, irmão. Se vocês fizerem tudo que eu mandar, pode se considerar inúteis. Porque
Porque quem anda comigo vai fazer como eu faço. Nunca vai fazer aquilo que se espera, faz sempre além. Faz sempre mais. Se alguém mandar você andar 1 milha, anda outra milha, anda 2. Comigo quem anda é só quem anda milha extra, quem vai além. Quem busca com toda vontade, quem não se esconde, quem não tem medo, que vai para frente, anda milha extra, faz além. Tem muito funcionário cristão que sabe todos os versículos, mas está fazendo Jesus passar vergonha lá no emprego dele. Fofoquinha, intriga, fala mal do patrão, não trabalha direito, atestado toda segunda-feira. É o rei do atestado. Depois fica falando de Jesus para os outros, não adianta. Não adianta você abrir um negócio, colocar lá padaria Shekinah, farmácia Jesus, cura, o médico dos médicos, drogaria médico dos médicos. Não adianta, você pode colocar esse nome, mas não adianta colocar esse nome bonito, versículo na parede, e ficar tratando mal as pessoas. E não adianta ficar repetindo um monte de versículos, os quais você não pratica. Deus está chamando alguém para ser extraordinário aqui. Eu já falei, vou repetir, hoje é a 3ª vez, que já foi uma quinta, agora hoje de manhã, agora à noite. Traga os papeizinhos aqui com pedido de oração, mas eu estou esperando aqueles que vão dizer assim, pastor, ora aí no Minuto do Milagre, mas pode saber, eu já peguei o telefone, eu vou fazer visita, eu estou orando, vou lá ungir. Cadê os extraordinários? Em 2026 vão nascer ministérios de visita, visita a hospitais, visita aos doentes e enfermos, visita órfãos, casa das viúvas, ministério de pessoas que se importam com almas, vão abrir porta da sua casa para chamar vizinho, para fazer uma oração, vão se importar com as pessoas. Está vendo como é que agora são 6, amém? Porque aquilo que não dá ibope e não se põe no Instagram, ninguém quer fazer. Mas subir aqui todo mundo quer. Aparecer no vídeo todo mundo quer. Ganhar troféu todo mundo quer. Ser bem tratado todo mundo quer e todo mundo merece. Vocês estão entendendo, irmãos? Não estou julgando ninguém aqui. Eu tenho que melhorar. Mas que extraordinário é esse que eu continuo a mesma pessoa egoísta? Quando eu não apareço, aí então eu rejeito. Quando não é para aparecer, eu rejeito. Tá cheio de gente por aí. Eu dançava lá na igreja, mas não me deixava dançar. Eu pregava, mas não me deixava pregar. Engraçado, eu nunca vi essas pessoas irem em asilo, unidade básica de saúde aqui. É porque às vezes não pôde vir no altar. Altar não, ela encara isso aqui como palco. Onde estão os extraordinários que estão fazendo aquilo que ninguém vê, só Deus está vendo? Ai pastor, ora para mim que eu quero casar, eu quero um cara maravilhoso, um cara extraordinário. A pergunta é, você tem para oferecer aquilo que você está querendo? Você quer o cara extraordinário, você é extraordinário, irmã? Ô irmão, você quer a mulher certa, mas você é o cara certo? Deixa eu falar um negócio, deixa eu falar. Vocês já viram essa cena aqui, ó? O Jota tá ali evangelizando o rapaz da guitarra ali, né? Ô Jota, pode parar. Psh, não. Qual é, irmão? Quem vai ganhar ele para Jesus sou eu. Você já viu isso? Ninguém briga para servir, para ganhar alma. Só briga por coisinha boba, idiota. Às vezes por um microfone. Bom, vamos terminar, deixa eu ler um versículo aqui. E aí, em Hebreus 11, ele vai falando sobre os heróis, ele fala assim, ó,
São tantos homens e mulheres extraordinários. Olha o que ele diz. São tantos extraordinários que eu não vou ter nem tempo de falar aqui nesse capítulo, ele disse. Olha só o que eles fizeram, presta atenção. Hebreus 11, 32, 34. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. É muita gente. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam no fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida ou em fuga exército dos estranhos. Sabe por que tudo isso, meu irmão? Sabe por que tudo isso, minha irmã? Porque Deus era com eles. Deus era com eles. E eles resolveram, então, que não abririam mão desse Deus. Então esse Deus é extraordinário. É Ele, é Ele. Se você quer ser extraordinário em 2026, fala: Senhor, fica comigo, fica comigo, fica comigo, fica comigo. Eu vou ficar contigo, vou ficar firme no seu caminho. Deus da minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, meu Deus. Deus da minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Ó Senhor, tu és a minha alegria, que eu preciso. Sai do chão aí, viva! Deus da minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.